Dizem que você tem que tomar cuidado com o que deseja, pois pode acabar conseguindo isso. E o vídeo de hoje é sobre pessoas que tiveram seus pedidos atendidos, mas com consequências surpreendentes e terríveis. De pizzas com montes de calabresa e monstruosidades de queijo, a situações em que pessoas seguiram as instruções à risca da maneira mais idiota possível. Vem comigo dar uma olhada em pessoas recebendo literalmente o que pediram. Todos nós amamos pizza. De fato, de acordo com uma pesquisa em 2019, esse é o prato mais popular do mundo. E por um bom motivo. No entanto, uma ótima pizza é a soma de suas partes, e a escolha do recheio pode ser crucial. Sem dúvida, um dos recheios de pizza mais polêmicos é a azeitona. E se você sofre de elaiofobia, que é o medo de azeitonas, é melhor fechar os olhos um pouquinho. Quando um cliente solicitou, em suas próprias palavras, uma quantidade muito generosa de azeitonas, um cozinheiro decidiu que estava se sentindo realmente muito generoso e serviu isso aqui. Por incrível que pareça, o cliente ficou muito satisfeito. Mas, na minha opinião, essa overdose de azeitonas é um verdadeiro pesadelo, e receio que o pesadelo só esteja começando. Outro fanático por azeitonas passou por uma pizzaria e perguntaram para ele se ele queria, abre aspas, poucas azeitonas ou muitas azeitonas, fecha aspas. E ele claramente escolheu a última opção, a julgar pela foto. Tomara que essa não seja a opção com poucas azeitonas, porque senão a porção grande teria que ser mais ou menos assim. De todos os recheios de pizza, a calabresa certamente reina suprema. E se você não acredita em mim, pergunte aos 64% da população que preferem esse sabor suntuoso e defumado a qualquer outro recheio. Mas como diz o ditado, uma coisa boa em excesso pode tornar-se ruim. Mas parece que esse rapaz não conhecia esse ditado, porque ele não pediu apenas calabresa extra, e sim, em suas palavras tão eloquentes, uma quantidade absurda de calabresa. E, bom, foi precisamente isso que ele conseguiu quando recebeu essa pizza, explodindo de colesterol. Pra mim, parece absurdo o suficiente. Aliás, se você está procurando algo para entupir as suas veias, então a Grant's Pizza House, em Michigan, tem o que você precisa. Contemplem a pizza Dragon Scale. Essa monstruosidade é tão bem recheada que a calabresa precisa ser empilhada com cuidado em um padrão de escamas, e você pode ver que é um grande banquete gorduroso. Curiosamente, de acordo com o usuário do Reddit, esse item monstruoso foi parar no cardápio depois que muitos clientes sempre pediam o máximo de calabresa possível. Bom, eles pediram e a Grant's Pizza House com certeza escutou. Mais do que isso, a rede de pizzarias Little Caesars entrou na febre dos embutidos, com o que eles chamaram de Old World Fanceroni Pepperoni Pizza, com pelo menos 100 rodelas de calabresa empilhadas umas em cima das outras. Seria uma boa ideia vender essa pizza, acompanhada de um plano de saúde e um seguro de vida, na minha opinião. Mas e você? Acha que daria conta de comer uma dessas? Diz aí nos comentários abaixo. Embora seja difícil acreditar, nem todo mundo quer que sua pizza seja coberta com uma montanha de calabresa para entupir suas veias. O rapaz a seguir queria apenas uma pizza metade calabresa, metade queijo. No entanto, as palavras exatas do pedido foram uma pizza de calabresa com metade de queijo. O que, diga-se de passagem, é uma forma bastante ambígua de dizer as coisas. Para sua surpresa, o resultado foi literalmente o que ele pediu. Uma pizza de calabresa com queijo apenas em uma das metades. Se você escutar com bastante atenção, vai conseguir ouvir os gritos de desespero dos fanáticos por queijo. Afinal, um estudo de 2017 descobriu que, em média, os americanos consomem 17 quilos de queijo por ano, o que equivale ao peso de mais ou menos 12 chihuahuas. De fato, um cara que gostava de muito queijo estava com tanta vontade de devorar essa iguaria que pediu 6 vezes a quantidade normal de queijo em seu hambúrguer. No entanto, o resultado não foi realmente um sonho queigístico, e sim um pesadelo grudento, já que todo o queijo se espalhou por toda a embalagem. Um conselho de amigo: se o queijo não couber dentro de um hambúrguer, isso é um sinal de que você exagerou um pouquinho. Dito isso, parece que há um nicho de mercado para esses lanches com muito queijo derretido, que são chamados de hambúrgueres vulcão. A ideia é simplesmente cobrir tudo com queijo derretido. E por que parar aí? Você poderia se cobrir inteiro de queijo derretido também. No entanto, de todos esses absurdos com queijo que vemos por aí, um que entrou para a história aconteceu em 2012, quando um site de notícias japonês, o Sora News 24, pediu o que pode ser considerado um dos hambúrgueres mais queijentos de todos os tempos. Eles mandaram um de seus funcionários pedir o hambúrguer do Burger King com 1000 fatias de queijo. É, isso mesmo, 1000 fatias de queijo. E o resultado foi uma impressionante pilha de queijo, ensanduichada entre 2 fatias de pão ridiculamente pequenas. O repórter não conseguiu derrotar essa montanha de queijo, talvez por ter percebido que comer tanto queijo antes de dormir lhe daria pesadelos pro resto da vida. Mas, mesmo assim, a equipe do Burger King atendeu à risca a sua tarefa, e isso faz com que eu me sinta melhor em relação ao meu consumo pessoal de queijo. É claro que nem todo mundo quer que seu hambúrguer seja recheado com uma quantidade de queijo de revirar o estômago.
Tanto que a pessoa seguinte pediu que o queijo viesse à parte. Uma instrução que, pelo visto, fez a cabeça de um chefe parar de funcionar, já que ele preparou isso aqui. Então, ele não queria queijo à parte? Pois bem, ele recebeu o queijo na parte de fora do sanduíche. Muitas vezes, os condimentos podem fazer toda a diferença na comida. Só Deus sabe que eu não conseguiria saborear nem uma banana sem ketchup. Apesar disso, às vezes, menos é mais. Uma lição que esse próximo usuário do Reddit aprendeu da maneira mais difícil. E não dá nem pra dizer que ele era inocente e só pediu um pouquinho de molho extra de alho, pois a verdade é que ele exigiu, literalmente, o máximo de molho de alho humanamente possível. E, por bem ou por mal, foi realmente isso que ele recebeu. Uma marmita de comida brutalmente afogada em um molho de alho. Com certeza, esse cara se arrependeu da sua arrogância. Possivelmente porque ele não acreditava que sua exigência exagerada de molho de alho fosse atendida. Mas eu tenho certeza de que qualquer pessoa próxima ao senhor bafo de alho também sentiu um arrependimento bastante forte. No entanto, parece que pedir molho extra em geral pode ser um pouco arriscado, como um rapaz descobriu quando pediu maionese extra no McDonald's. O que ele esperava que fosse uma porção um pouco mais generosa, acabou se transformando em um sanduíche muito escorregadio, escorrendo maionese por todos os lados. E ao contrário do que diz o slogan do McDonald's, ele não estava amando muito tudo isso. Outro cliente que também não estava amando nada disso foi o youtuber Ted Nivision, quando pediu molho extra no seu Big Mac. Por inocência, Ted achou que o molho viria no próprio hambúrguer, mas ficou surpreso ao descobrir que o molho extra tinha vindo em uma caixa separada, o que não era nada bom. Se você tiver que montar o seu próprio hambúrguer no McDonald's, você deveria pelo menos ser pago por hora, né? Agora, existem dois tipos de clientes do McDonald's, aqueles que não querem nada de picles e aqueles que querem algo tipo isso aqui. Bom, esse rapaz era do time nada de picles, e por isso, ele disse ao atendente que queria apenas ketchup em seu hambúrguer. Ou seja, nada de picles, cebola ou mostarda. Claramente, sem entender muito bem o que isso queria dizer, o funcionário preparou o que só poderia ser descrito como um sanduíche de ketchup. Acho que ele podia ter sido um pouco mais específico. No entanto, como ele mesmo disse, só queria ketchup. E o simples fato de incluírem o pão faz com que todo mal-entendido fique ainda mais confuso. No entanto, de todos os erros de comunicação condimentados, o próximo é sem dúvida o mais repugnante. Depois de ir em um drive-thru do Subway, pouco antes da hora de fechar, uma pessoa que queria um pouco de maionese extra foi servida às pressas com essa monstruosidade. Eca! Parece até que eles colocaram toda a maionese que estava prestes a ir pro lixo no sanduíche. Embora, convenhamos, com toda essa maionese extra de graça, o custo-benefício é sem dúvida insuperável. E por falar em fazer o seu dinheiro valer, imagine o seguinte: você pede um café para viagem em sua cafeteria favorita, mas quando pega o copo, ele parece um pouco leve. Você então abre a tampa e descobre que seu café grande está mais para um médio. E isso pode ser um problema gigante para alguns, não é? Bom, um rapaz estava tão cansado disso que pediu especificamente que seu café fosse servido até o topo do copo, sem espaço. Esse pedido claramente não caiu muito bem para o barista mal-humorado, que lhe entregou um café tão cheio que era fisicamente impossível pegar sem derramar tudo. Mas foi exatamente isso que ele pediu, não é? Pois é, infelizmente não tem como agradar todo mundo. Mas um outro funcionário do McDonald's teve uma abordagem igualmente desdenhosa, quando exagerou de maneira quase cômica, ao atender ao pedido de um cliente por alface extra. Acho que uma caixinha cheia de pedacinhos de alface, como se fosse o embrulho de um bibelô frágil, não era realmente o que o cliente tinha em mente. Mas a pergunta que não quer calar é: que tipo de psicopata pede alface extra? Mas fique tranquilo, porque vai piorar. A próxima pessoa certamente não levou em consideração seu próprio mau hálito e exigiu muita cebola extra, mas com certeza quem fez esse sanduíche excedeu todas as expectativas ao colocar uma montanha de cebolas. Cansado das pessoas invadindo seu espaço pessoal? É só comer esse sanduíche para que elas mantenham uma boa distância. No entanto, às vezes, uma porção generosa pode ser agradável. E um rapaz ficou certamente muito feliz quando pegou sua comida e descobriu que seu marmitex de arroz estava 100% cheio. Tanto que o arroz tinha até tomado a forma do recipiente. Isso sim é um bom custo-benefício. Da mesma forma, uma mulher foi a um Starbucks e muito educadamente pediu, entre aspas, uma tonelada de calda de caramelo. Por incrível que pareça, o barista atendeu perfeitamente ao pedido e preparou um frappuccino inundado de calda de caramelo. Mais alguém aí com água na boca? Mas a generosidade continua. Um apaixonado por carne pediu um pouco de pastrame extra em seu sanduíche, e ao que parece deram a ele a vaca inteira. Infelizmente, no entanto, alguns lugares podem ser bastante sovinos. Um cliente faminto do Wendy's estava ávido por um pouco do famoso chili, mas ele queria um pouco de cebola extra. Imagino que a expectativa era ver algumas cebolas finamente picadas incorporadas ao chili. Porém, de maneira lamentável, a realidade foi essa aqui. Alguns anéis de cebola de aparência um tanto duvidosa, boiando no chili. Mais uma prova de que pedir cebola extra nunca é uma boa ideia.
Da mesma forma, uma pessoa ficou muito decepcionada quando percebeu que havia literalmente comprado um bolinho com gota de chocolate. ênfase no gota. É isso mesmo, o bolinho continha apenas uma única gotinha triste de chocolate. Em muitos aspectos, eu também sou como aquela gotinha de chocolate, triste, solitário e precisando de um pouco de companhia. Então, por que você não aproveita essa oportunidade para me demonstrar um pouquinho de amor nos comentários? E aproveita para se inscrever no canal também. Eu não vou entregar marmitas deliciosas transbordando de comida, mas eu posso alimentar o seu cérebro com meus vídeos recheados de conteúdos incríveis. E aí, tudo feito? Maravilha! Agora, falando das coisas doces da vida, hoje em dia a gente celebra praticamente qualquer ocasião com bolo. É bolo de aniversário, de formatura, de me desculpe por ter atropelado seu gato e colocado óculos escuros nele para você achar que ele ainda estava vivo. O ponto é que os bolos são ótimos para qualquer ocasião. Mas se aprendemos alguma coisa até agora, é que devemos ter muito cuidado com o que se pede. Por exemplo, quando uma mãe do Reino Unido estava encomendando um bolo para o aniversário de 21 anos de sua filha, um pequeno erro de digitação fatal a deixou com um bolo muito diferente. Ela queria uma garota loira, que em inglês é blonde, no topo do bolo, mas um deslize a fez digitar blind, que quer dizer cega. Acho que você já conseguiu entender. Ironicamente, o confeiteiro seguiu à risca a instrução e entregou um bolo com uma garota cega, usando uma bengala no topo. O pior de tudo é que ela era morena. Acho que a ironia de tudo isso é que a mãe foi meio cega ao digitar errado sem perceber. Ou vai ver, foi culpa do corretor. É claro que isso foi um mal-entendido legítimo, embora o próximo bolo catastrófico só possa ser atribuído a total incompetência. Um cliente simplesmente queria que seu bolo dissesse "Obrigado por um ótimo ano" em roxo. Bastante simples, né? Bom, não para esse confeiteiro desmiolado que literalmente escreveu "Obrigado por um ótimo ano" em roxo. O pior de tudo é que ele escreveu em azul e nem ficou tão bem feito assim. Vamos só torcer para que o bolo tenha ficado gostoso. E você não vai acreditar, mas isso já aconteceu mais de uma vez. Outro cliente inocente encomendou 2 caixas de cupcakes e pediu ao confeiteiro que escrevesse "Feliz Aniversário" em ambas as caixas. E eis que esse confeiteiro genial escreveu "Feliz Aniversário" em ambas as caixas de cupcakes. O que ele estava pensando? Que a aniversariante se chamava em ambas? A magnitude da estupidez de algumas pessoas é preocupante. Mas continuando, quando pensamos em um bolo esponjoso, podemos imaginar um bolo leve e fofo. No entanto, quando a namorada de um rapaz pediu que ele fizesse um bolo esponjoso para ela, ele achou que seria uma oportunidade hilária de levar esse pedido ao pé da letra. Ou seja, ele preparou uma pilha de esponjas de cozinha com cobertura de chocolate. E eu não tenho vergonha alguma de dizer que eu provavelmente lamberia o chocolate. As crianças são criaturas criativas por natureza, principalmente graças ao seu córtex frontal não desenvolvido, que leva a um pensamento mais racional e menos divergente à medida que aumenta a idade. Adicione isso ao fato de que estão constantemente brincando, se movimentando e aprendendo sobre o mundo, e você terá a receita perfeita para o pensamento criativo. No entanto, com isso surgem algumas soluções de problemas bem singulares, que variam de hilárias a incrivelmente geniais. Esse primeiro garotinho estava fazendo seu dever de casa, que pedia que ele organizasse as palavras em ordem alfabética. A expectativa era que ele observasse a primeira letra da palavra e usasse isso como um critério para organizar as palavras. No entanto, esse pequeno Einstein entendeu a tarefa de forma bem diferente, pois ele reordenou cada palavra individualmente em ordem alfabética, essencialmente criando anagramas. No entanto, o dever de casa pedia que as palavras fossem colocadas em ordem alfabética, e não tem como negar que ele fez exatamente isso. De forma semelhante, mas em um grau um pouco menos brilhante, pediram que o próximo garoto demonstrasse seu raciocínio, ou seja, seus cálculos. Curiosamente, ele interpretou isso de forma errada, no sentido mais literal possível, e fez um desenho de si mesmo pensando na resposta. E não foi um desenho muito bonito, mas toda essa inocência até que é fofa, vai. Parece que a lição de casa das crianças é uma fonte inesgotável de diversão, já que o próximo pequeno gênio abordou do modo mais engraçado possível a tarefa de nomear algumas formas geométricas. Podemos concordar que esse aqui se chama quadrado, e esse é um retângulo. No entanto, uma garotinha decidiu dar a eles nomes mais interessantes, embora menos matemáticos, como Bob e Kate. Minha parte favorita é que Tedson e Harry, ambos retângulos, são únicos e diferentes o suficiente para merecer nomes próprios. Bob, Kate e toda a turma podem ser as figuras geométricas mais descoladas do pedaço, mas o próximo garoto foi tão esperto que passou a perna até mesmo na professora. Pediram a esse aluno que imaginasse que ele era um imigrante chinês de 1870 e que descrevesse sua experiência. Como era fluente em mandarim, ele decidiu usar essa arma secreta e escreveu o texto da perspectiva mais legítima possível de um imigrante chinês, em chinês tradicional. Pei Fu. Agora, deixando de lado o dever de casa, estudos sugerem que ter um bichinho de estimação é ótimo para as crianças.
Eles não apenas ensinam sobre empatia e companheirismo, mas também sobre responsabilidade. No entanto, é bom avisar que não se deve dar às crianças responsabilidades demais, como uma mãe descobriu ao pedir que seu filho pequeno alimentasse o gato. Em vez de servir a boa e velha ração para gatos, essa criança deu algo um pouco mais refrescante e rico em vitamina C, uma laranja. E como você pode ver pela cara do bichano, ele não tá muito feliz com essa nova dieta. Mas acho que é isso que acontece quando você pede a uma criança pequena para fazer as suas tarefas para você. Se você precisa de mais provas de que dar tarefas aos pequenos nunca é uma boa ideia, dá só uma olhada nesse próximo caso. Uma mãe estava tentando ensinar ao seu filho de 3 anos que o papel higiênico usado deve ser jogado no vaso sanitário. Mas o que ela realmente disse foi: quando você usar esse papel higiênico, jogue no vaso sanitário. E esse pequeno gênio do mal entendeu que era para jogar o rolo inteiro. Acho que essa mãe arranjou mais problemas do que apenas alguns respingos no banheiro. Como vimos, ser pai ou mãe pode ser um desafio, e muitas vezes, fazer com que as crianças comam a comida pode ser bem difícil. Quer dizer, de alguma forma minha mãe ainda consegue me enganar com a história do aviãozinho. A questão é que a relação entre as crianças e a comida pode ser complexa. Por exemplo, quando essa mãe fez um acordo com seu filho para que ele comesse metade de uma banana, ela não esperava que ele adotasse essa abordagem bizarra. Minha senhora, eu não queria dizer que seu filho é um psicopata, mas... Bom, de forma semelhante, outra criança teve praticamente a mesma ideia quando lhe pediram para comer metade de suas uvas. Eu fico com um pouco de medo do que essa criança pode fazer no futuro. No entanto, a próxima criança deve ser a mais excêntrica de todas. Uma mãe disse ao filho de 5 anos que ele poderia assistir à TV desde que comesse metade do cachorro-quente. Cumprindo sua parte do acordo, o garoto comeu metade do cachorro-quente, só que da maneira mais perturbadora que eu já vi. Com certeza essas crianças ainda vão criar problemas para as autoridades. Todos nós fazemos compras por impulso de vez em quando, e em seguida nos arrependemos disso. Isso é chamado de remorso do comprador. No entanto, a seguir estão algumas pessoas que sofreram de remorso do comprador após receberem as versões mais literalmente dolorosas de suas compras. Por exemplo, veja o caso desse rapaz, que estava querendo impressionar a sua esposa com uma caneca da Amazon que muda de cor. Afinal, é exatamente isso que toda mulher deseja. Mas o que ele imaginava ser uma cena natalina que muda de cor, acabou sendo precisamente o que estava no anúncio. Ou seja, a caneca tinha uma impressão literal do anúncio. Bom, mas eu acho que isso é apenas o karma, por ter comprado uma caneca de Natal para sua esposa. Em um caso não muito diferente, uma mãe tentou comprar para o filho esse lindo travesseiro em forma de dinossauro. Mal sabia ela que o produto era apenas uma fronha comum com uma impressão da imagem, com criança e tudo. Mas agora que as crianças já estão na cama, vamos voltar um pouco no tempo, para o ano de 2011, quando o clássico da literatura para maiores de idade, 50 Tons de Cinza, estava dominando entre as mamães do mundo inteiro. Bom, acontece que quando uma mulher quis colocar as suas mãos no livro 18+, ela recorreu ao eBay. Se bem que eu não recomendaria comprar de segunda mão esse livro em particular. Mas, de qualquer forma, para sua surpresa, o que ela recebeu não foram as escapadas românticas do Sr. Christian Grey, e sim, literalmente, 50 tons de cinza. Isso é o que eu chamo de plot twist, hein? Mas é isso que você ganha por tentar ler esse tipo de indecência. Que vergonha. Mas, voltando ao assunto principal, dizem que a cada 5 pessoas que vão ao cabeleireiro, pelo menos uma delas já sai arrependida de seu novo penteado. E todos nós já passamos por isso. Você tenta conter as lágrimas e forçar um sorriso, e até jura pro cabeleireiro que o cabelo ficou lindo, enquanto Kim Jong-un da Shopee fica te encarando no espelho. Bom, um cara conseguiu o pior de todos os cortes de cabelo terríveis quando mostrou ao barbeiro uma foto de referência. O barbeiro levou a referência muito ao pé da letra e reproduziu precisamente o que viu na foto, com cabeça e tudo. Não há muitas informações sobre essa imagem, portanto eu espero que tenha sido uma brincadeira combinada, e não um corte de cabelo de verdade. Mas, de qualquer forma, não dá para negar a habilidade do barbeiro. Embora nos casos anteriores os clientes tenham sido vítimas de enganos e mal-entendidos, isso não quer dizer que o cliente sempre tenha razão. Por exemplo, um comprador online fez um pedido de um item bem grande, que ele curiosamente pediu que o entregador deixasse debaixo do capacho. Eu não sei bem o que ele pretendia com isso, mas o entregador fez precisamente o que ele pediu, resultando nessa imagem ridícula, porém divertida. Ahá! Agora aqueles trombadinhas nunca vão encontrar minha encomenda. O Photoshop é uma ferramenta maravilhosa. É só perguntar para as Kardashians. Ele torna tudo possível. Quer ficar no topo da Torre Eiffel? Beleza. Surfar com a Oprah? Tá na mão. Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E o Photoshopper profissional James Friedman tem usado suas habilidades para fazer algumas peripécias. Uma de suas vítimas enviou uma foto dela e de uma amiga. Bom, amiga é uma palavra forte, porque o que ela realmente queria era que James photoshopasse a outra garota para parecer feia e, ao mesmo tempo, fizesse ela mesma parecer maravilhosa, já que as duas estavam disputando a atenção do mesmo garoto. Mas ela cometeu um erro fatal. Ao invés de escrever great, G-R-E-A-T, ela escreveu great, G-R-A-T-E, que significa ralar.
Então é claro que James, um fanfarrão profissional, aproveitou a oportunidade e criou essa foto hilária. Pra ser sincero, ela levou uma ralada maravilhosa. Mas olha se não é só o karma de novo. Isso é o que eu chamo de karma bem ralado. É o que dá colocar um garoto acima da sua amizade. Em compensação, outra dupla de amigas entrou em contato com James para resolver sua extrema diferença de altura. Mas como elas não deram instruções bem claras a James e só pediram que ele as deixasse com a mesma altura, ele decidiu tomar algumas liberdades criativas. Será que era isso que elas queriam dizer? Bom, pra mim parece perfeito. Afinal, meus braços também saem da minha cabeça. A seguir é um dos meus favoritos. Esse casal feliz conseguiu tirar uma foto linda juntos, mas ao olhar para a imagem, havia apenas um detalhe que incomodava: a mulher de vestido vermelho ao fundo. Ao pedir ajuda a James, o fado madrinho do Photoshop, eles tecnicamente não disseram para se livrar dela, e sim para fazer algo com ela, o que James com certeza fez. Dá pra imaginar como eles devem ter ficado chocados quando se viram abraçados com essa mulher aleatória? Fala sério, eles parecem tão felizes juntos. Com certeza a foto vai pras redes sociais. Mas se tem uma foto que não vai pra rede alguma, é esse registro conceitual dessa garota. Ela tirou uma foto bastante dramática, deitada na água, mas não achou isso dramático o suficiente. Então pediu que James fizesse parecer que ela estava mais submersa. A essa altura, é provável que você esteja acostumado com o trabalho de James. Então, é óbvio que ele vai colocá-la no mar, num aquário ou em algo parecido, certo? Errado. Ele decidiu agitar as coisas e colocou a garota em uma máquina de lavar. Ela com certeza está mais submersa agora, mas acho que para secar vai ter que pendurar. E isso é tudo por hoje, pessoal. Você alguma vez já recebeu exatamente aquilo que pediu e se arrependeu? Diz pra mim nos comentários aqui embaixo. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!